Boa noite a todos. Sou o professor Siqueira, psicanalista clínico. Eu pertenço à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E hoje eu estou aqui, nessa terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, para dar continuidade às nossas aulas sobre Wilfred Bion. Eu diria para vocês que Bion, como ele foi analisando de Melanie Klein, né? Ele trouxe um pouco dos conceitos da Melanie Klein e conceitos de Freud também, para trabalhar a, a sua teoria. E eu diria para vocês que trabalhar o Bion, falar sobre Bion, discutir sua teoria, né? É muito importante para nós, psicanalistas, porque, a despeito deles ter um psicanalista que trouxe um viés diferenciado da psicanálise, né? Principalmente quando ele usa a, a trilogia lá, né? Do L, Love, o H, Hate, ódio, e o K, Knowledge, conhecimento. Nessa tríade, ele deu bastante ênfase ao conhecimento. Eu diria até que é uma das ideias dele com relação a esse conhecimento, quando ele traz para nós a importância desse conhecimento, né? Ele não foca muito na questão do love, amor, e do hate, ódio. Ele se atém mais especificamente ao conhecimento. E ele foi até criticado por isso, né? Ele foi criticado por isso, por ser hermético, por ser intelectualizado, né? Usar uma terminologia na sua teoria rebuscada, difícil de entendimento. Mas ele traz para nós um viés muito interessante com relação a esse conhecimento. Até há momentos que ele fala de conhecimento negativo, né? Eu vou explicitar melhor isso ao longo da minha fala com vocês. E conhecimento negativo, porque ele diz que o paciente, quando conhece a sua situação, né, conhece os seus dilemas, os seus dramas, ele procura repudiar isso, procura não conhecer, né? Por isso que ele fala conhecimento negativo. O paciente tem medo, tem receio das suas dores, né, das suas feridas, né? Então, ele não quer conhecer, ele prefere não conhecer. Como eu diria comumente, né? Passar batido. Então, o Bia é muito preciso nessa colocação dele, né? E eu diria mais, né? Ele, na sua obra Elementos da Psicanálise, ele busca repensar os fundamentos da prática e do pensamento psicanalítico, afastando-se de modelos descritivos clássicos para propor uma psicanálise voltada aos processos mentais primitivos,
que ele vai usar até a letra beta, né, do grego, né, para falar desses processos brutos, mentais, primitivos, né, à experiência emocional e ao desconhecido. Então, ele, nessa obra, ele deixa patente para nós uma ideia de que a psicanálise deve trabalhar menos com conteúdos já conhecidos e mais com os elementos brutos da experiência emocional. Que eu já falei, que ele denomina com a letra beta, né? Depois ele vai falar da letra alfa também, que é outro detalhe dessa contraposição. E que são esses elementos brutos, né? Que ele descreve nessa obra. São vivências sensoriais e afetivas não pensadas, impossíveis de serem sonhadas ou simbolizadas. Ele usa muito a palavra transformação. O paciente está ali para se transformar, né? Então, mas transformar, quando ele fala em transformação, ele fala de transformação do beta para o alfa, que a letra alfa representa o pensamento, o sonho, a linguagem, inicialmente exercida pela mãe ou cuidador. Aqui eu faria até um paralelo, à teoria winnicottiana, de Donald Winnicott, quando ele fala da mãe suficientemente boa. O Bion, ele usa não essa mesma terminologia, mas ele compara o analista com o paciente como se fosse o analista a mãe e o paciente o filho ou a filha. Olha que interessante essa comparação que ele faz, né? Porque na clínica, o analista, ele funciona como um continente e o paciente como conteúdo ou contido. Paralelamente ao Winnicott, que o continente é a mãe e o conteúdo é o bebê. Então, tem uma correlação aí, né, que dá para nós entendermos que como é que esses teóricos da psicanálise dialogam, né? Todos calcados na teoria freudiana, que vem trazendo ao longo dos seus estudos, né? Melanie Klein, Winnicott, Lacan. E o Bion propõe que o analista funcione como um continente. Eu já disse isso, mas por que o continente? Que é capaz de receber, suportar e transformar as projeções do paciente, que é o contido, oferecendo condições para que experiências caóticas adquiram sentido psíquico. A clínica passa a ser compreendida como um campo de transformações, né? Eu diria uma metamorfose. Uma metamorfose, né? Como acontece com a borboleta, né? Está no casulo fechado, e ela sai, se transforma, metamorfoseia e vira borboleta. Ou seja, uma transformação aí. A comparação que eu faço, né? E com a clínica é um campo de transformações, não apenas de interpretação de conteúdos reprimidos. Veja como é que o Winnicott avança nesse aspecto, né? E ele fala que o analista não deve se prender muito a conceitos já normatizados, né? O, o analista, ele deve aprimorar os seus conhecimentos. E um detalhe muito importante nisso aí, né? Ele não se colocar numa posição de douto saber, né?
mostrar para o paciente que ele sabe tudo, que ele conhece tudo, até, inclusive, que ele possa interpretar a priori o sofrimento do paciente. Por exemplo, né? Numa linguagem não verbal, o paciente torce o beiço, fica piscando, coloca a mão no cabelo incessantemente, né? Há muitas pacientes, mulheres, que ficam mexendo no cabelo, né? Cruzando a perna. Então, esses sintomas que o paciente, nessa linguagem não verbal que o paciente mostra, o analista jamais pode anteceder. Já sei o que esse paciente traz consigo, já sei o que se passa com ele. Jamais, pelo Bion, o, o conhecimento do analista tem que ser rico, sim, teoricamente, de forma a manejar a análise, a terapia, mas jamais ser presunçoso do tipo, já sei o que ele tem. Porque isso vem através do inconsciente do paciente, né? E você nunca sabe o que ele vai falar, né? Inclusive o que ele não vai falar. Porque nós sabemos que se a boca não fala, o corpo grita, né? Daí é a psicossomatização. Então, nesse livro, Elementos da Psicanálise, dando continuidade a um comentário, o Bion marca uma virada epistemológica na psicanálise, deslocando o foco da explicação causal para a experiência viva do encontro analítico. Olha a conexão, né? Experiência viva do encontro analítico, ou seja, é o real, é o que está ali, né? O paciente está ali se reportando ao analista, trazendo suas queixas. Então, nesse encontro analítico, é que reside, que vai residir, né, a transformação, vai acontecer a transformação. E essa questão do encontro analítico, né, é que dá origem ao pensamento. O Bion fala muito de pensamento, do pensar, né? A função da mente em estados primitivos, o papel ético do analista como alguém que sustenta o vazio e o desconhecido. Então, é uma obra essencial, né, que seria interessante que todo psicanalista lesse, né, tivesse contato, só para ver essa profundidade que o Bion nos traz, né? Para ele, para o Bion, pensamento não nasce pronto, nem é uma função natural da mente desde o início. Ele emerge, o pensamento emerge como resposta a uma experiência emocional intolerável, sobretudo a frustração, e depende de condições relacionais para se constituir. Então, o que é o pensar, né, para o Bion? É um processo conquistado, não dado. Olha só, processo conquistado. Você conquista, né? Como pensar, como trazer à tona e refletir sobre aquilo que acontece com você. E ele fala que o ponto de partida para isso é a frustração, né? A origem do pensamento está ligada à experiência da ausência. Por exemplo, a falta do seio materno.
Diante da frustração, o bebê tem dois caminhos. E a gente retoma o Winnicott de novo, né? Sobre a mãe suficientemente boa. Então, quais dois caminhos o bebê pode tomar? Evadir-se da frustração ou tolerar a frustração. Fugir dela ou tolerar. Transformando-a em pensamento. Vejamos que o Bion, ele é muito enfático nessa palavra, pensamento, pensar, né? E ele diz que o pensamento surge quando a frustração é suportável. Enfim, dos elementos beta que eu disse há pouco, né? Nós podemos associar aqui a impossibilidade de pensar. Como é que é isso? Como isso se dá? As experiências emocionais iniciais surgem como elementos beta, que ele fala da questão bruta, né? Dos elementos brutos. São sensações e afetos brutos, caóticos, não simbolizados, que não podem ser sonhados nem pensados. Quer ver? Nesse elemento beta, o, o pensamento não existe. Sem transformação, esses elementos são evacuados no corpo ou no outro, produzindo estados de confusão, acting out ou somatização. Né? Ou somatização. Por isso que, às vezes, né, ou frequentemente, ah, alguns pacientes trazem alguns sintomas, né, psoríase, enfim, dor no corpo, cólica renal, enfim, sintomas que ele desconhece a origem. Né? Quando ele traz à tona para o analista esses elementos brutos, primitivos, né, traz à tona, o analista vai, ao longo da terapia, trabalhando essa questão, até chegar no alfa, né? O que é essa transformação de beta em alfa? São os elementos capazes de serem sonhados, representados e pensados. Depende da função alfa. Inicialmente, essa função é exercida pela mãe suficientemente boa. Voltamos aqui ao Winnicott de novo. Né? Então, não dá para a gente desvincular essa questão inicial, né, do bebê, lá no começo da vida, ao longo do tempo, né, mãe suficientemente boa, ambiente facilitador, ambiente suficientemente bom, ambiente essencial, enfim, uma terminologia que o Winnicott usa. O Bio se apropria disso, né, e faz a sua comparação. Com o tempo, essa função é internalizada pelo sujeito, a função alfa, né? Quando que o pensamento se dá como transformação? Pensar para Bion é transformar a experiência emocional em significado. Não se trata de acumular ideias, mas de processar o vivido. Onde não há função alfa, o que acontece? Ataques ao pensamento, destruição do vínculo com o conhecimento, K, né? Knowledge, em inglês, e ódio ao aprender com a experiência. Aqui ele retoma aqueles dois elementos anteriores que eu tinha dito, né? Do amor, do ódio e do conhecimento. Ele dá muita ênfase ao conhecimento, mas aqui ele trouxe de volta, né, o ódio ao aprender com a experiência.
E o papel do vínculo? É uma palavra que o Bill usa muito, essa questão, a terapia tem que ser vincular, que ele fala, né? A terapia tem que ser vincular. Vincular o quê? É um vínculo entre o analista e o paciente. O pensamento só se constitui dentro de um vínculo emocional. Bion descreve os vínculos: amor, L, de love, em inglês, ódio, hate, H, em inglês, e K, de knowledge, conhecimento, né? Então, o ataque ao vínculo, K, o ataque ao vínculo, conhecimento, impede o pensamento, pois o sujeito rejeita a experiência de aprender com a realidade emocional. É aquilo que ele fala, né? Do conhecimento negativo. É melhor não saber. Às vezes nós fazemos assim, né? Nós nos portamos assim. Não quero nem saber disso. Vou dar uma notícia para você. Não, não quero saber. Nem quero saber disso. Não me fale sobre isso. Há uma tendência em rejeitarmos, né, coisas que nos machucam. Há uma tendência em afastarmos de coisas que nos ferem. Claro, há uma explicação para isso, né? Eu faria aqui para vocês usaria uma metáfora daquele, é como se fosse mercúrio cromo, não é mercúrio cromo, como é que chama aquilo? É um produto, me fugiu o nome agora, que você passa no machucado, né? Se você passar aquele produto na pele, pele normal, sem ferimento nenhum, não acontece nada. Mas se eu passar aquele produto numa ferida aberta, vai doer. É uma metáfora interessante essa. Por quê? Por que vai doer quando eu coloco aquele produto na ferida aberta? Porque mexer em ferida aberta você disse água oxigenada, não é água oxigenada, é um outro nome, são 4 letrinhas. Daqui a pouco eu me lembro disso aí. Iodo. Perdão, meus queridos. Iodo. Você passa o iodo no braço normal, não acontece nada. Se você passar numa ferida aberta, arde a beça. Então, mexer em ferida aberta dói, né? Então, o que o Winnicott diz? Que na análise, o analista ocupa a função de continente. Só para não ser repetitivo, né? Mas por quê? Porque acolhe os elementos beta que o paciente não consegue pensar. Ao sustentar o não saber, sem memória e sem desejo, é uma expressão muito usual aqui na teoria dele, né? Sustentar o não saber, ser humilde de certa forma, né? Eu não sei tudo, nós não sabemos tudo. É uma humildade, né? Nós temos de ter essa humildade epistemológica até, né? E sem memória, ou seja, não preciso trazer coisas ali atrás, né, para poder justificar o meu presente, o meu real, como algumas teorias engessadas antigas, né? Por que eu tenho que? Não, porque fulano falou isso, então eu vou usar isso hoje. Não, eu posso transformar isso aí, né? Esse discurso, para usar a palavra do Lacan, transformar esse discurso em outra coisa, né? Eu não preciso mostrar para o meu paciente que eu sei que eu conheço muito, que eu tenho muita coisa. Então, ele fala isso aí, né? O analista, ao sustentar o não saber, sem memória e sem desejo, o analista cria condições para que o paciente aprenda a pensar seus próprios pensamentos. Ou seja, eu estou lidando com alguém que está praticamente no mesmo nível que eu, né?
Ele sabe que se o terapeuta, é psicanalista, é psicólogo, tem um cabedal de conhecimento, ele sabe, né? Pelo menos pressupõe que saiba, mas que não fique isso muito evidente partindo do analista, rebuscando. O Bill é muito enfático nisso aí, ele é muito contundente nisso, não tem que mostrar esse douto conhecimento, né? Enfim, vai distanciar o tratamento. O Bill mesmo foi criticado por ser hermético, né? Ele foi criticado, ele sofreu críticas por ser hermético, intelectualizado, mas a hermeticidade dele está exatamente nisso, né? No analista se conter, né? Se conter na sua presunção, não querer adivinhar, não querer interpretar de forma assim, né? Premonitória, não, já sei o que está acontecendo com você. Pelo jeito que você falou, pela fala que você trouxe, já sei o que está acontecendo, né? E para o Bill, o pensamento, como é que o pensamento nasce? Da frustração tolerada, da relação com o outro que contém, que o continente é o analista, e o conteúdo é do paciente. E da transformação do caos emocional em experiência simbólica. Pensar, portanto, é um ato ético e relacional, sempre ameaçado quando o sofrimento é excessivo e a capacidade de conter falha. Então, você tem que se conter. Segundo Bion, os estados primitivos da mente, a função mental não está orientada para pensar, simbolizar ou conhecer, mas para sobreviver ao excesso de excitação emocional. Nesses estados primitivos, eu diria, né, a mente opera de forma rudimentar, defensiva e frequentemente não simbólica. E ele acrescenta, né, que nos estados primitivos, presentes no início da vida e reativados em psicoses, estados limite, situações traumáticas, a mente ainda não dispõe da função alfa, dispõe da função beta, né? As experiências emocionais surgem como elementos beta, sensações brutas, sem forma psíquica, vividas como invasivas ou persecutórias. A mente, nesse nível, não pensa, ela tenta expulsar o que não consegue conter. Ele chama de função evacuativa da mente, né? Aí ele faz uma analogia, né, com a mãe, né? A mãe é usada como depósito de elementos não pensáveis, não como interlocutor simbólico. E vejam bem, quando o ambiente não consegue conter e transformar essas projeções, a mente permanece em funcionamento primitivo. Qual que é o resultado disso, se permanecer na função beta? Confusão entre dentro e fora, não sei o que acontece dentro de mim e fora de mim. Ao uso do corpo ou da ação como via de expressão, que é a somatização, né? Uso do corpo ou da ação como via de expressão. O corpo expressa o que ficou reprimido, né? E Bill descreve ataques ao vínculo, eu falei do vínculo, que ele defende essa questão que a terapia deve ser vincular, né? Tem de haver um vínculo entre o paciente e o terapeuta. Ele fala que o pensar é vivenciado como perigoso, pois implica contato com a frustração e com a dependência do outro. Então, a mente primitiva, ela recusa a aprendizagem pela experiência, substitui o pensamento por ação ou onipotência. E o Bill, ele continua na sua teoria, ele mostra
nessa obra dele, que na análise o trabalho não é interpretar conteúdos, mas restaurar a função da mente. Então, o trabalho não é interpretar conteúdos. Por isso, o analista tem de ser um continente na teoria dele, né? E continente do quê? Dos elementos do beta, para sustentar o não saber. A presença que permite a transformação em elementos alfa. Então, há essa passagem. Somente quando a mente pode conter é que ela passa a pensar. Para Bion, em estados primitivos, a mente não é um aparelho de pensamento, mas um dispositivo da sobrevivência. Porque a função de pensar, vale a pena salientar isso, ela existe quando? Quando há uma contenção, quando há uma tolerância à frustração e quando há um vínculo suficientemente estável. Então, eu diria para vocês que o Bion, ele é criticado pelo uso, pela sua teoria, né? Parece complexa. Eu não diria parece, é mesmo, né? Mas, assim, ele explica, através das suas palavras, por que ele é assim, né? Por que ele é hermético, por que ele é intelectualizado, por que ele é prolixo às vezes, né? Ele dá uma defensiva para isso, né? Mas é um pouco diferente, né, aqui no Brasil, por exemplo, ele esteve aqui no Brasil umas 4 vezes, fez várias palestras, vários encontros, né? E ele foi submetido a várias perguntas, os psicanalistas, os presentes faziam perguntas e tocaram nesse assunto, inclusive, né? Dessa prolixidade dele, dessa hermeticidade. Por quê? Porque se outros, né, usam terminologias mais assimiláveis, mais fáceis de ser entendidos, né? Ele propõe que o analista trabalhe sem memória e desejo, já disse isso, né? Sem ficar trazendo muito essa coisa histórica, né? Mas considerar o real. O que está acontecendo agora, aqui, nesse momento, né? E se afastar um pouco do desejo, né? Eu quero resolver isso. Não vai resolver de imediato, né? Mesmo porque a psicanálise ela é longínqua, né? Ela não é momentânea, não é assim, não resolve o problema, né? Ele trabalha com as questões para você pensar, entender, refletir e chegar, né, a um denominador, né? Mas é prolongado esse tratamento, não é assim, né? Repentino, não. Vou resolver esse problema agora, por tudo que eu sei, por tudo que eu estudei, por tudo que eu conheço. Não necessariamente, né? Então, sustentar o vazio, segundo Bion, é uma função continente. Sustentar o vazio é uma função continente. O vazio não é ausência, mas espaço psíquico. Ao sustentar o não sentido, o analista recebe elementos beta não pensáveis, tolera angústias sem descarregá-las, impede a passagem do ato à evacuação, né? Então, a, o, tem uma letra, né, o O que ele usa também, um O maiúsculo, né, que representa a realidade última da experiência emocional. E ele fala que aquilo que não pode ser conhecido apenas torna-se presente. E que o analista deve resistir à sedução da interpretação. É aquilo que eu já falei alguns minutos atrás, né? Essa sedução. Eu preciso interpretar, eu preciso saber o que está acontecendo. Aliás, até de forma prematura, né?
Interpretar precocemente pode funcionar como defesa do analista contra o vazio. A ética de Bion, ela exige resistir à pressa de compreender, ao desejo de curar rapidamente e à angústia de não saber o que fazer. Vejamos que ele coloca isso na ética, né? E o analista não é apenas intérprete do paciente, mas guardião do campo. Sua função ética é manter um espaço onde o pensamento possa nascer, de novo, palavra pensamento, a frustração seja tolerável e o sofrimento encontre forma simbólica, né? Então, o papel ético do analista é não se apressar a fechar o sentido, não colonizar o sofrimento. Achei interessante essa expressão que ele usa, né? Colonizar o sofrimento com explicações e não usar o saber como defesa. Sustentar o vazio e o desconhecido é permitir que o paciente aprenda a pensar o impensável, transformando o caos em experiência humana. Veja que ele tem uma complexidade teórica aí, né? Mas é uma forma de que nós entendamos como é que ele conduz, né? Há uma coisa interessante que eu falei também, eu usei essa expressão humildade, né? Humildade epistemológica. Humildade epistemológica refere-se à atitude ética e intelectual de reconhecer os limites do próprio conhecimento, especialmente diante da complexidade da experiência humana. Veja que interessante isso, né? O Bion fala muito em crescimento mental, né? Em vez de cura analítica, que é feita nos consultórios médicos, né? O médico faz uma profilaxia, dá um remédio e cura o paciente. Na análise, não é isso que acontece, né? Ele chama em vez de cura analítica, ele usa crescimento mental. Porque ele via como é que ele via esse crescimento mental, né? Como, por exemplo, evolução, né? Evolução ao longo do tempo. Você não pode, você não pode querer que a coisa aconteça rapidamente, né? Então, quando ele fala de humildade epistemológica, é que o analista deve reconhecer os seus limites, né? Porque a experiência humana é muito multifacetada. Ele usa até a expressão multifocal, né? O analista tem que ser multifocal, tem que ser como alguma coisa uma lente, né? Que enxerga longe, né? Mas que abranja outras coisas, não fica restrito àquele sofrimento casual, àquele sofrimento momentâneo, né? Não se trata de negar o saber, mas de não absolutilizá-lo, mantendo-o sempre provisório, aberto e revisável, ou seja, sempre passível de revisão, né? Nós não sabemos tudo, nunca saberemos tudo, e sempre estamos revisando os nossos conceitos, os nossos princípios, as nossas teorias, e que a humildade epistemológica não significa ignorância, não significa relativismo ingênuo, tudo vale, não é assim, né? E nem falta de rigor teórico também, muito menos insegurança profissional. Então, humildade epistemológica, né, não significa tudo isso. Pelo contrário, exige rigor maior, pois implica saber quando e até onde o conhecimento pode ir. Humildade epistemológica, em Bion,
é a noção central. Ao propor que o analista trabalhe sem memória e sem desejo, Bio sustenta que o conhecimento prévio pode obstruir a escuta. É aquilo que eu comentei, né? Se ele se acha que conhecedor, né? Se ele sabe o que está acontecendo com o paciente, ele pode obstruir a escuta. Não vou ouvir mais você, não vou escutar mais você, né? Que dá um imbróglio aí, né? E as teorias podem funcionar como defesas contra o desconhecido. Isso também é outra questão, né? A verdade da sessão não é algo a ser aplicado, mas algo a ser encontrado. Essa humildade epistemológica é, portanto, a disposição para não saber antes de escutar. Para o Bion, essa humildade consiste no quê? Consiste em aceitar que nem tudo pode ser representado, consiste em reconhecer que o essencial não se deixa capturar por conceitos, né? Sustenta a presença sem reduzi-la a explicações, e quando o saber é exercido sem humildade, uma outra explicação que ele dá, quando o saber é exercido sem humildade, o que pode acontecer? Silenciar o outro, né? O paciente se cala, deixa, deixa ficar quieto, né? Deixa ficar quieto, porque ele está falando tudo, né? Na cabeça do paciente pode passar isso. Eu vim aqui para fazer uma terapia, para eu falar, mas ele está falando tudo, né? E acontece isso. Não vou falar com muita frequência, nem posso categorizar isso, mas acontece, né? E pode transformar também a escuta em diagnóstico fechado. Já concluiu o que tem que ser feito? Não. A humildade epistemológica funciona como, como freio ético, impedindo que o conhecimento se torne instrumento de poder. Bion, como é que Bion via o crescimento mental, né? Ele via o crescimento mental como um processo contínuo de desenvolvimento da capacidade de pensar, sentir e lidar com as emoções. Ele acreditava que a psicanálise deveria abrir a mente, permitindo que o indivíduo expandisse sua capacidade de autoanálise e aprendizado ao longo da vida. Para Bion, a desenvolver a capacidade de pensar é o quê? Aprender a lidar com as emoções e pensamentos, em vez de simplesmente reagir a eles, né? E essa relação, novamente, de conteúdo, continente e conteúdo, é importante por quê? Porque a capacidade de acolher e processar as emoções, isso se dá semelhante à relação mãe-bebê, que já foi dito, né? Olha que comparação interessante, né? A mãe acolhe, e o analista tende a acolher, né? Quando o Bio fala dos vínculos emocionais, ele quer dizer o quê, né? Ele quer dizer estabelecer conexões emocionais saudáveis com os outros. E Bion enfatizava a importância da capacidade negativa. Eu falei do conhecimento negativo, mas eu vou usar uma outra terminologia, né? Capacidade negativa, ou seja, habilidade de tolerar a incerteza e a ambiguidade, permitindo que o indivíduo cresça e se desenvolva mentalmente. Então, quando o Bion foi chamado de hermético, né? Por que Bion, como ele se defendeu, né? Sou hermético, sim, né?
mas é um tipo de relação, um estado mental caracterizado por uma espécie de vedação ou fechamento, por isso hermético, né? Onde há uma barreira contra a entrada de novas ideias, emoções ou experiências. Então, ele foi chamado de hermético porque ele traduzia isso na sua teoria, mas ele contrapôs a esse tipo de coisa, né? O que que é? Por que estão me chamando de hermético, né? Vou me explicar. Se refere a uma defesa contra a ansiedade ou dor psíquica. Então, o fato de ser hermético não é ser fechado na teoria, simplesmente, mas não. Se referia a uma defesa contra a ansiedade ou dor psíquica, onde o indivíduo se fecha para evitar o contato com aspectos dolorosos da realidade. É o exemplo que eu dei, a metáfora que eu fiz, do iodo. Você passa o iodo no braço sem machucar, não acontece nada. Se você passa o iodo numa ferida aberta, vai arder. É assim que acontece quando mexemos nas nossas feridas, né? Então, ele descreve, ainda usando a palavra hermético, né? Ele descreve um estado mental onde o indivíduo se fecha para evitar a dor psíquica. É como uma espécie de casca que protege, né? Colocar uma casca para me proteger. Mas também impede o crescimento e a conexão com os outros. O hermético, na teoria bioniana, pode estar relacionado à ideia de barreiras contra a verdade, onde o indivíduo evita confrontar certas verdades emocionais ou realidades dolorosas. Enfim, para fechar a nossa aula de hoje. No contexto clínico, o conceito hermético de Bion pode ajudar o terapeuta a entender como o paciente se fecha para evitar a dor psíquica ou ansiedade, repetindo. Isso pode se manifestar como resistência ao processo terapêutico, dificuldade em expressar emoções ou uma tendência a intelectualizar as experiências. Eu, terapeuta, tem que trabalhar para identificar as barreiras, né? Reconhecer quando o paciente está se fechando e criar um ambiente seguro. Ajudar o paciente a se sentir seguro para explorar essas barreiras. E acompanhar o paciente na exploração das emoções e pensamentos protegidos. Eu citaria para vocês deixa eu ver se eu tenho aqui, um exemplo, né? Um exemplo de um caso, né? Um caso que poderia ser, para exemplificar a nossa fala de hoje, né? Sem ser muito cansativo com vocês, um paciente chega dizendo: não sei o que sinto, só sei que estou péssimo. Fica inquieto, suspira, não consegue falar, e isso é material em estado bruto, para voltar nos elementos beta do bio, né? Então, acontece isso, né? O paciente chega e estou péssimo. E não fala mais nada, ou seja, ele se embrutece, né? Ele fica nessa redoma aí. E às vezes até acontece do paciente falar assim: acho que isso é medo de perder o controle, né? Alguns pacientes dizem assim, né? Um paciente agressivo provoca o analista. O analista não retruca nem se fecha. Sustenta a atenção até que algo possa ser pensado. Então,
Nós enfrentamos isso, né? Nós enfrentamos isso nas nossas análises. Até pacientes que dizem que a análise é inútil, né? A análise é inútil. Não, vou abandonar isso. Não vai me servir para nada, né? Aí cabe ao analista entrar com seu manejo clínico. E o analista se sente subitamente exausto após a sessão, como se tivesse sido invadido emocionalmente, né? Ele pode se sentir assim, né? Mas que isso não fique claro para o seu paciente. Se demonstrar isso, está fadado ao insucesso na terapia. Eu diria mais para vocês, né? Quando eu disse que o analista deve trabalhar sem memória, na teoria do Bion também, né? Sem memória, sem desejo, o que ele quer dizer, né? É não entrar na sessão com expectativas prontas. É usual que aconteça isso, né? Bom, hoje eu vou entrar assim, já sei como é que eu vou agir com esse paciente, porque eu já tenho algumas sessões com ele, já sei como é que eu vou trabalhar, né? E ele não deve também confirmar, não tentar confirmar muitas teorias, né? Não, porque Freud disse isso, né? Porque Lacan disse isso, porque Winnicott disse isso, tal. Não tentar confirmar muito essas teorias, não buscar resultados imediatos, estar aberto ao inesperado, que é sempre possível de acontecer surpresas, né? Quando o Bio usa a letra O maiúscula, como ele chama isso de experiência emocional última, numa linguagem simples, né? É aquilo que é vivido, mas não pode ser totalmente explicado, que o Bill chama de letra O, né? Assim como ele usa o K para knowledge, usa o L para love, e usa o H para hate, ele usa o O para aquilo que é vivido, né? Na clínica, são os momentos de silêncio, são as emoções profundas sem palavras, são as mudanças que acontecem sem interpretação clara. Uma sessão silenciosa, é bem possível que aconteça, né? Uma sessão silenciosa, mas transformadora, em que algo se rearranja internamente no paciente, né? O silêncio também fala, o silêncio grita. Não quer dizer que o silêncio na terapia seja um agravante, em absoluto, sinaliza algo, né? Sinaliza tudo isso que nós dissemos, né? Esse aspecto de expectativa mesmo, né? Eu tive uma paciente certa vez que chegou ao setting terapêutico e disse assim para mim: hoje eu não vou falar nada. Eu, tá bom. Aí peguei meu celular e comecei a manusear meu celular, né? Procurar mensagens, WhatsApp, aquelas coisas que nós sabemos, né? Vou ver aqui mensagens, e alguém mandou mensagem para mim no WhatsApp, tal, tal. Aí a paciente se incomodou tanto de me ver no celular e perguntou para mim: você não vai me perguntar nada? O senhor não vai me perguntar nada? Aí, nesse momento, né, iniciou um processo de investigação, né? Vou perguntar, sim. É que você disse que ia ficar em silêncio, eu respeitei o seu silêncio, né? E, então, vou perguntar, sim, né? Como a senhora está hoje? Né? Enfim, acontece, né? Pensar dói, segundo o Bion. Descarregar alivia rápido, mas não transforma. Na clínica, isso se dá pelo acting out, pela somatização e pelas explosões emocionais.
Em vez de falar de raiva, o paciente briga com todos após a sessão. Em vez de falar de raiva, o paciente briga com todos após a sessão. Então, ele não fala de raiva, mas ele briga com os outros. Ou seja, há algo aí para ser perscrutado, né? Bio nos ensina que o trabalho do analista é suportar o que ainda não faz sentido, não se defender do sofrimento do paciente e ajudar a transformar caos em pensamento. E, para finalizar, se eu conseguir aguentar isso com ele, algo poderá ser pensado. Isso fica para nós refletirmos depois dessa aula, tá? Vou repetir. Se eu conseguir aguentar isso com ele, meu paciente, entenda-se, algo poderá ser pensado. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência de vocês. Obrigado pela paciência. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Muito grato pela atenção de vocês. Eric, talvez. Fique bem ali, então. Tá. Eric, gostaria. Diria que, como sempre, uma maravilhosa aula, Siqueira. É sempre um imenso prazer. Em relação a Bion, eu fico sempre só reflexivo, porque